Olá, meu amigo e amiga. Essas criaturas que habitam esse estranhíssimo universo paralelo da extrema-direita bolsonarista andam muito preocupadas. Isso porque eles sempre torceram para quanto pior na economia, melhor para eles. Melhor para eles fazerem discursos, dizerem que eles são antissistema, que eles fizeram melhor, enganar a população e jogar cada vez mais pânico. Pânico econômico, pânico moral, pânico político, enfim. Mas agora eles estão numa grande encruzilhada, porque se as coisas ficarem muito complicadas aqui no Brasil, em função da crise energética que está acontecendo no mundo, eles não vão ter como ocultar que o principal causador dessa crise toda é o padrinho político dessas criaturas todas. É o inspirador maior. Aquela criatura que está falando uma coisa em um momento, em 5 minutos ele muda, ele está em conflito com o universo todo, com o mundo todo. E as pessoas já estão lidando com ele como se estivesse lidando com alguém realmente com problemas psiquiátricos graves. E ninguém coloca a mão no fogo por ele. E, portanto, a gente está vendo aí muitas decisões que são confusas. Agora, o que não está nada confusa é a situação para quem é dono de posto de gasolina lá nos Estados Unidos. Porque eles aumentaram os preços em mais de 20%, porque é o repasse que eles já estão sofrendo. Uma situação diferente da que nós estamos sofrendo aqui no Brasil e que o governo está tomando aí algumas providências e com algumas sabotagens, algumas bem explícitas e outras implícitas. Muitas coisas podem acontecer nesse período aí, mas essa gente pode quebrar a cara. Hoje, mais um meteoro está se dirigindo para a cabeça de um governador bolsonarista, o governador Cláudio Castro, que já percebeu que não vai ter escapatória. Depois de ter feito aí uma chacina eleitoral, achando que garantiria a eleição aí para o Senado, ele está sendo apanhado num caso de corrupção muito grave, né? Que agora o Tribunal Superior Eleitoral deve chancelar agora, nessa próxima semana, com a sua inelegibilidade e a condenação pelos malfeitos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas imagens interessantes, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui das nossas atividades, nossos papos, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco esses links no primeiro comentário aqui da nossa sessão de comentários aqui no nosso portal do José, tá legal? Então, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, as notícias são essas aqui. Primeiro lugar, uma situação que eu até comentei aqui com vocês, né? Que essa história do caso das joias, aliás, o Correio Brasiliense fala assim, caso das joias, o certo era dizer assim, a subtração das joias, o roubo das joias, as falcatruas das joias, né? O peculato das joias, né? A quadrilha das joias, mas eles colocam o caso das joias. Moraes trava arquivamento e ordena que PGR analise provas de celulares de WhatsApp. Ministro do STF exige manifestação da Procuradoria-Geral sobre perícia da Polícia Federal antes de decidir sobre o encerramento do inquérito. Paulo Gonet defende arquivamento alegando lacuna legislativa sobre presentes presidenciais. Ora, senhor Paulo Gonet, francamente, né? O senhor não fugiu da faculdade. O senhor sabe muito bem o que é um peculato, o que é crime de corrupção. O senhor sabe que é um morcrim, o senhor conhece quem são os réus no meio dessa história, é só montar o quebra-cabeça, é só ler com atenção aquilo que a Polícia Federal apresentou, ou todo mundo da Polícia Federal, os delegados todos, os investigadores, peritos, o pessoal da Receita Federal, todo mundo é idiota. Todo mundo resolveu fazer um barulho danado em cima de uma lei lacunosa. Olha, gente, se tem uma coisa que o Brasil não tem, é lacuna na lei, né? Que nós temos leis sobrando, o Código Penal não foi revogado. Então, causou um espanto absoluto esse pedido de arquivamento que o senhor Paulo Gonet fez, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes não poderia ser em outra direção. O que o senhor vai dizer, Paulo Gonet, senhor Paulo Gonet, quando essas informações todas, elas reforçarem que nós estivemos diante de uma quadrilha chinfrim, de ladrões de joias, ladrões do erário público, gente que estava passando com joia por baixo, vendendo joia nos Estados Unidos, o ACEF que foi para lá com dinheiro no bolso também para recomprar a joia, joia que sumiu. Francamente, senhor Paulo Gonet, francamente, né? Queria saber se um funcionário aí da Procuradoria-Geral da República também fizesse a mesma coisa, se o senhor dizer, ah, não vou punir o funcionário, vamos abrir inquérito, então, porque é uma lacuna na lei. Olha, não dá, né? Francamente, essa aí, o senhor deu uma queimada, o senhor se queimou legal, viu? Quem estava apoiando o senhor até o momento, agora o senhor ficou sob uma suspeição intelectual.
uma suspeição jurídica da sua capacidade de entendimento das coisas, né? Não vou dizer que é má fé, mas olha, academicamente, eu queria ver o senhor dando aula. O senhor dando aula explicando para os alunos, contando o caso todo, e dizer assim, não dá para fazer nada porque tem lacuna na lei. Não dá, né? Eu não engulo essa e muita gente, né, no meio jurídico também não engole, não. Governador Cláudio Castro avalia renunciar até segunda-feira. Voltando um pouquinho, então, essa história do roubo das joias, no português claro, isso aí está longe de ter um fim. O ministro Alexandre de Moraes mostra também, né, que não está se intimidando com absolutamente nada. O Bolsonaro dodói, gente dizendo que ele está moribunda, enfim, nada está determinando ali qualquer tipo de retrocesso, de recuo do ministro Alexandre de Moraes. Bom, agora saímos de uma quadrilha, vamos para outra aqui, que também é ligada ao crime bolsonarista. O governador Cláudio Castro avalia renunciar até segunda-feira. Porque como todo covarde, ele vai tentar fugir também, né, de alguma forma, de uma condenação. Mas não vai adiantar, porque a própria lei da ficha limpa impede que a renúncia cause um efeito de tornar neutra a inelegibilidade dele. Então, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy? Não, perdeu o Mané. Ele deixará o governo caso não receba do Tribunal Superior Eleitoral uma sinalização de que o julgamento que poderá cassá-lo seja adiado. Não será, só faltam 2 votos e a ministra Carmen Lúcia determinou que vai ser retomada o julgamento agora e não é possível que algum ministro cara de pau, né, porque a gente já poderia dizer cara de pau, porque depois de vários pedidos de vista, porque, gente, o Cláudio Castro está sendo acusado de um assalto onde foram colocados 27 mil funcionários fantasmas para sacar dinheiro no caixa, num ano eleitoral. E sabe Deus lá o que esses funcionários sacavam dinheiro em caixa, né? O que eles faziam com esse dinheiro, uma vez que as pessoas conectadas com esse esquema eram pessoas que estão coladas, né, com o clã Bolsonaro. Não vamos esquecer, né? Sou Cláudio Castro, é um bolsonarista, e ele é abraçado aqui, quem sabe ele pegou uma série de inspirações com o senhor Flávio Rachadinha. Gente, isso aí não é nenhuma acusação falsa, nenhuma leviandade que eu estou fazendo. São coisas que estão documentadas. E se não tivesse documentadas, ele não estaria nessa situação. Aliás, está indo tarde, hein? Está indo tarde, porque essa história está se arrastando já vai um tempo. Então, não adiantou ele fazer uma chacina eleitoral, porque ele vai perder o mandato, ele vai ser tornado inelegível e o processo criminal contra ele logo, logo vai embalar também, né? E a gente espera, quando o senhor Flávio Bolsonaro também passar por esse processo eleitoral, perder o cargo de senador, que ele também arque com uma série de responsabilidades criminais que não foram sepultadas de uma forma geral, não. Ainda tem muita coisa ainda rolando. Dino manda Carlos Viana e Senado explicar envio de 3.600.000 via emendas PIX para a Fundação da Lagoinha. Porque a Fundação Lagoinha é da igreja, que é do pastor Zetel, né? Zetel que deu dinheiro para Bolsonaro, deu dinheiro para Tarcísio e recebia dinheiro público, né? A fundação recebia dinheiro público. Gente, isso é uma patifaria gigantesca. Então, o senhor Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, ele deveria se dar por impedido, né? Porque o dinheiro entrou no caixa de quem ele está investigando e que são pessoas ligadas a ele, que ele tem interesse político. Bom, a representação foi feita pelo pessoal e é por isso que o ministro Flávio Dino pediu explicações. Agora ele vai se explicar, né? Agora, saindo também de um outro universo da Orcrim e indo para outro campo, uma figura que andava muito sumida era o deputado general Pazuello, quem diria, né? Uma pessoa que tem sobre as suas costas milhares de mortes, né? É a única coisa que vai ficar marcada na vida deles, se bem que essas pessoas elas não se sentem responsáveis. Eles são tão cínicos, tão bandidos, que eles não se sentem com a menor responsabilidade. E aí o ministro das Relações Exteriores esteve lá na Câmara e ele fez interpelações, porque o Brasil está adotando posturas, né, seguindo a nossa Constituição, de zelar sempre para que nós não tenhamos nenhum tipo de incentivo a conflitos armados e da resolução dos problemas serem sempre feitos pela diplomacia. Mas aí, diante do nosso ministro das Relações Exteriores, que pede sempre equilíbrio, enfim, ele quis dar uma aula de sociologia, que o Brasil não pode querer paz, não. O Brasil tem que se alinhar com os Estados Unidos. Eu pergunto ao senhor Pazuello, o senhor já lutou alguma guerra? O senhor já matou alguém em alguma guerra? O senhor correu risco em alguma guerra? A única guerra que tivemos no Brasil foi essa da pandemia e essa o senhor perdeu, né?
porque o senhor só matou pessoas aqui com o seu comportamento. Mas aí ele falou isso aqui. O nosso país nunca foi pacifista. Espera aí, botar no comecinho. Eu queria fazer algumas observações, primeiro, sobre o nosso país. O nosso país nunca foi pacifista. O nosso país lutou em 8.000 quilômetros de fronteira marítima contra as potências mais fortes do mundo. Nosso país conquistou todas as suas fronteiras com sangue. Não foi com negociações, só o Acre foi negociação. O resto foi sangue. Sangue dos gaúchos, sangue dos brasileiros e negros que lutaram em todas as guerras. Nós não nos tornamos pacifistas. Nós somos um país que tem... Gente, isso aqui é que eles aprendem nas academias militares, tá? Eles aprendem isso aqui na academia militar. É colega de Bolsonaro. Então, vocês vejam o esgoto que as academias militares conseguem produzir intelectualmente aqui no nosso país. E não é para a gente ficar surpreso dessa gente ter tentado um golpe institucional aqui, né? 12ª Força Armada em potencial de combate do mundo. Nós somos a primeira força militar da América Latina. Nós somos a maior potência militar do hemisfério sul. E nós somos pacifistas? Ai, não concordamos. Nós somos fortes. Nós precisamos ombrear contra um país que comanda milícias terroristas, que nós reconhecemos como terroristas também, que agem no Oriente Médio, pagos e orientados por um país que é... Pazuello, a gente não tem problema nenhum no Brasil, né? Nós temos que pegar nossas forças armadas poderosíssimas para ir lutar contra os iranianos, lá do outro lado do mundo, né? Francamente, né, gente, é ser vassalo. É por isso que a gente tem que fazer muitas reformas aqui no nosso país, né? Mas reformar a cabeça é um negócio complicado. O Irã. Ninguém discorda disso também. Longe de estarmos com... Então é o seguinte, senhor general Pazuello, tem 7 monarquias lá no Oriente Médio, que na verdade são ditaduras, né? E essas ditaduras, as monarquias, que costumam dar joias, inclusive, para bandidos, para delinquentes, eles estão lutando para colocar um país vizinho como um país democrático. O Irã é um país que é uma ditadura, e as outras ditaduras todas seriam regimes absolutamente tranquilos, que o senhor Pazuello, evidentemente, não quer combater. A Arábia Saudita, né, o Catar, essas monarquias, não quer saber. Isso aí, enfim, os que dão joias, inclusive, aí é que não quer combater mesmo, né? E aí o embaixador até deu uma sapatada nele e falou assim, general, que isso, o Brasil já conseguiu muitas coisas na diplomacia, tivemos muitos tratados, aí deu uma aula para ele, né? Enfim, mas para a gente ver o que está acontecendo. Gasolina nos Estados Unidos atinge maior valor desde setembro de 2023. Resultado é consequência da alta do petróleo por conta da guerra do Oriente Médio. E não vai baixar. A situação lá está muito complicada. E aí é o seguinte, Trump diz que não enviará tropas ao Irã e pediu para Netanyahu não atacar alvos de energia. Ah, é? Então quer dizer, não quer... Israel agora tem que... Não pode fazer mais genocídiozinho, não pode explodir um prédio e matar criança, não pode atingir alvos, efeitos colaterais, agora não pode ter. Agora, um alvo de energia não pode, mas matar ser humano pode. Destruir Gaza, matar pessoas à vontade, isso aí podia, né? Por quê? Porque já está começando a doer no bolso dos americanos e a popularidade dele está despencando. Então, gente, essa história toda está fazendo com que essa gente do bolsonarismo, eles têm alguma reserva, né, de se meterem nessa história com muita intensidade. Mas eles não vão conseguir sair dessa pecha de serem lacaios e traidores da nossa pátria, como a gente viu agora na fala de um general, né? Um lambe-botas, um lacaio, né? Alguém que acha que o Brasil tem que entrar nessa, para se ombrear com essa orcrim de psicopatas para atacar um país que não estava fazendo nada contra eles, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. Um grande abraço, até lá. Tchau.